Parte 9, Visão Celestial, Capítulo 2, Inadequado para a Visão Celestial. Ao mesmo tempo, esta visão celestial é muito terrível. Você se lembra do sofrimento de Jacó? Ele tinha um desejo espiritual. Ele desejava coisas espirituais, muito embora fosse um homem carnal. Ele tentou obter as coisas espirituais mediante meios carnais, e sabemos que ele não pôde. Por causa disso, ele foi tão disciplinado que teve de deixar o lar. Ele vagueou pelo deserto e à noite recostou sua cabeça sobre uma pedra como seu travesseiro. Penso que você dificilmente pode descrever uma cena mais deplorável e trágica do que a deste jovem, exausto, com sua cabeça sobre a pedra e adormecido. Naquele momento, Deus revelou-se a ele. Ele viu uma escada que conectava a terra e o céu. Deus estava no topo daquela escada e Jacó estava deitado aos pés dela, com anjos subindo e descendo por ela. Deus disse a ele: Eu sou o Deus de seus pais e estou contigo. Cumprirei tudo aquilo que prometi a seus pais, Abraão e Isaque. E Jacó se levantou e você sabe o que ele disse? Oh, isso é admirável e maravilhoso. Não, sua reação foi: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Por que era tão temível? Era temível porque ele se achou tão inadequado, tão indigno. Ele se achou tão distante daquilo que era a visão e entendeu que era uma coisa temível. Se isso é verdade, quanto isso deve ter feito em sua vida? Era temível. Todavia, por mais temível que fosse, ele a aceitou, muito embora não tenha entendido plenamente. Sabemos que, mesmo depois daquela visão, ele ainda barganhou com Deus. Deus disse: Eu estou contigo. E ele disse: Se tu estás comigo. Deus lhe disse: Eu o abençoarei com todas as bênçãos de Abraão. E ele disse: Se me deres roupa para vestir, comida para comer, me guardar em segurança, então o farei meu Deus. Ele ainda barganhou com Deus, ele não entendeu plenamente o que era aquela visão. Contudo aceitou-a, porque colocou aquela pedra como uma coluna e derramou óleo sobre ela. Então disse: Se Deus cumprir tudo isso, farei desta a casa de Deus. Ele viu que era uma coisa temível, porque se achou muito distante daquela visão e entendeu que para se adequar a ela, teria que tomar uma longa estrada. No entanto, ele entregou-se a Deus e permitiu que ele operasse em sua vida para fazê-lo casa de Deus. Ele derramou óleo sobre a pedra. Simbolicamente, isto significa que pelo poder do Espírito Santo, isso seria feito. E porque ele aceitou aquela visão com fé, por mais imperfeita que fosse essa fé, e confiou-se nas mãos de Deus, daquele dia em diante, a mão de Deus esteve sobre aquele homem. Por 20 anos, Deus trabalhou em sua vida, tentando quebrá-lo, tentando refazê-lo, mas ele era uma pessoa muito forte. Isso tomou de Deus 20 anos para tratar com Jacó, usando seu tio Labão, um homem de natureza similar, até que finalmente ele o quebrou e o transformou de Jacó em Israel, um príncipe de Deus. Sempre que a visão celestial chega a uma pessoa, a primeira reação é quão imprópria e indigna ela é. Você se lembra do profeta Isaías? Nos primeiros capítulos de Isaías, você descobre que ele era um profeta forte de Deus. Ele anunciava o julgamento ao povo de Deus como se estivesse acima do povo. Contudo, no capítulo 6, depois de seu amigo íntimo, o rei Uzias, ter morrido, ele entrou no templo. E na visão ele viu o Senhor sobre o trono elevado e exaltado, seu séquito enchendo o templo. Serafins estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A casa estava cheia com fumaça e havia terremoto. Esse profeta forte clamou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. Não há nenhum membro do corpo do profeta mais forte do que os lábios, porque ele é um porta-voz de Deus. Ele usa a sua boca,
seus lábios. Esta é a sua força. Contudo, quando ele viu o Senhor sobre o trono, sua força se tornou em fraqueza. Ele descobriu quão impuro eram seus lábios. Ele não era adequado para falar por Deus. São apenas as pessoas que não têm visão que sentem que são adequadas para falar por Deus. Se você vir a Deus, você não ousa falar. Você sabe quão impuros são os seus lábios. Mas graças a Deus, ele foi purificado pelo fogo do altar e daquele dia em diante, tornou-se o porta-voz de Deus para seu povo. A mesma coisa aconteceu com o profeta Ezequiel. Em Ezequiel, capítulo 1, quando a glória do Senhor lhe aparece, ele cai. Ele não pôde mais se manter em pé. Isso também aconteceu a Daniel, o amado de Deus. Em Daniel, capítulo 10, quando o Senhor lhe apareceu em glória, ele caiu como um morto e disse: "O meu rosto mudou de cor e se desfigurou." Sabemos que Daniel era o amado de Deus. Ele era um homem tão perfeito. Na Bíblia são mencionadas poucas pessoas sem nenhum defeito. Não é que eles não tinham nenhum defeito, mas ele não é mencionado e Daniel é um deles. Contudo, quando ele viu o Senhor, sua beleza se tornou em corrupção. Se dissermos que temos a visão celestial e ela apenas nos faz pensar que somos dignos, que somos adequados, em vez de nos fazer ver nossa indignidade, nossa total inadequação, pergunto-me se tivemos a visão celestial. A primeira reação que vem a uma pessoa a qual viu o Senhor é descobrir-se tão indigna, tão inadequada, que tem de cair como morta e terá de confiar que o Senhor a levantará da morte.